Delas falando da genealogia de Jesus, segundo Mateus capítulo 2, você pode observar na sua casa. E é claro que toda a indumentária que está aqui, todo esse vislumbre que você está vendo é católico. Tudo católico romano, por isso as imagens, por isso os desenhos. Vamos conhecer agora onde estava a manjedoura. Nós vamos ver agora uma réplica da manjedoura, porque segundo a história, os cruzados, quando passaram por aqui, levaram para Roma a verdadeira manjedoura. Fica dentro dessa cavidade. Estamos esperando as pessoas darem um espaçozinho para nós. Aqui está a réplica da manjedoura. É só a réplica. É claro que não era de mármore, não tinha luzes assim, não tinha nada dourado. Segundo a história, foi aqui que o seu Salvador nasceu. Segundo a história, foi aqui que o seu Salvador foi colocado, dentro de uma manjedoura. Senhor, nós te glorificamos, te exaltamos. Te exaltamos porque ouvimos o seu profeta falar nessa tarde. Te louvamos porque barreiras caíram por terra, porque o misticismo foi quebrado, porque o antídoto contra o veneno de Lúcifer caiu por terra. Estamos aqui para te glorificar, ó Deus, que tem olhos e vê, que tem ouvidos e ouve, que tem boca e fala, que tem pés, está no nosso meio agora, caminhando entre os seus castiçais, cujas mãos estão tocando os nossos corações. Faz a nossa fé crescer um pouco mais. Levanta uma muralha de fogo ao nosso redor. Que o nosso coração engrandeça. Que os nossos olhos contemplem a sua verdade. E que as nossas vozes não parem de te louvar. Porque tu mereces toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Isso enviamos para o céu, honra, glória e louvor. Mas a alegria, Senhor, essa nós pegamos para nós, te glorificando e aplaudimos ao Senhor, porque tu és Rei. Glória a Deus, glória. Ele é real, ele é verdadeiro. A história não é de mentira. Não é história com E, é história com H. Não é história de carochinha. Não é coisas que os pais passam para os filhos para amedrontar ou para alegrar. Ele é real, ele existe. Ele passou por aqui. Estamos pisando na terra por onde seus pais passaram e posteriormente ele também passou. Nosso Cristo é verdadeiro. Sinto ele aqui como você sente aí. Mais uma vez na Terra Santa, trazendo para você fatos históricos, coisas reais. E só lembrando, não me importa, como eu disse na oração agora há pouco, se foi aqui ou se não foi. Não me importa se foi na tumba lá embaixo ou se numa estrebaria aqui em cima. O que me importa é que ele nasceu. E se ele nasceu, isso, a ciência não pode negar os fatos. Nós temos que entender que em breve esse mundo terá um grande rei. Não um rei, mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vive, Jesus Cristo. Seguindo a presença do Mestre, viajamos em direção a Galiléia. Chegamos então nas margens do Rio Jordão. Relembramos o batismo do Mestre. Nas águas do Rio Jordão, onde a história do cristianismo nasce com um dos rituais mais belos e sacros da Bíblia, que é o batismo, o Senhor Jesus também cumpriu esse ritual. Não se sabe ao certo se é aqui, se é ali ou lá, mas possivelmente não havia essas lindas construções aqui, e eram morros que cercavam esse grande rio. E eu posso ouvir ainda o eco da voz do Batista, que clamava a todos de Jerusalém que pudessem descer até ele para ouvir a sua pregação, até porque Herodes o havia expulsado da grande cidade. E eu aprendo uma linda lição com esse profeta. Quando os reis da vida não querem te deixar pregar em Jerusalém, vá para o Jordão. Todo o povo descerá para te ouvir ali. E eu posso imaginar a voz do Batista clamando: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira divina? E de repente, uma silhueta masculina começa a se aproximar contra o sol. E quando o Batista olha para ele, ele não vê uma víbora, ele não vê uma cobra, ele vê o lindo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João vai até ele e depois o traz até essas águas. E aqui o Senhor Jesus é batizado, cumprindo assim um lindo ritual e dando a nós um ensinamento, que mais cedo ou mais tarde na nossa vida temos que tomar uma decisão. A decisão de sermos sepultados definitivamente para o mundo e nascermos definitivamente para o reino de Deus. Duas pessoas descem as águas para o batismo. Se abram, eu vou.
São Roberto, pela sua pública profissão de fé e confissão em Cristo Jesus, nós, como ministro do Evangelho, te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Agora, pela sua pública confissão de fé em Cristo Jesus, nós, como ministro do Evangelho, te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje aqui nós sepultamos algumas vidas, entre aspas, é claro, um ritual simbólico para o mundo, e eles nasceram para Cristo. Você viu aí o batismo do Sr. Alberto, já um ancião, que desceu as águas em lágrimas. Isso é puro, isso é santo. E oxalá que você que ainda nunca foi batizado, se defina definitivamente por Cristo, faça a sua profissão de fé. Felice a Ele, porque o batismo é isso, é uma confissão pública da nossa fé. E nós aqui na Terra Santa, cumprindo uma vez mais o ritual sagrado e ainda aproveitando a oportunidade do belo e santo lugar, do lugar sacro, para darmos essa reportagem, essa entrevista a você. Quem sabe, no próximo ano, você não vem com a nossa caravana para cá. Após o batismo, Jesus, aos 30 anos de idade, inicia seu ministério. Em seu primeiro sermão em um monte, às margens do mar da Galileia, Jesus dá sentido à vida e à fé da humanidade. O cenário estava preparado. Politicamente falando, Israel esperava o Messias. Espiritualmente falando, o mundo era escravizado. E aparece ele, um jovem galileu, um nazareno, que de repente sobe por esta colina, por este monte, agrega uma multidão incontável de pessoas, milhares e milhares de pessoas, e ele dá então o seu primeiro sermão, o sermão que fez com que a sua fama se propagasse por toda essa terra santa. O sermão tinha o nome, Bem-aventuranças. Todos nós conhecemos esse texto na Bíblia Sagrada e fazemos mau uso dele, porque pensamos se tratar apenas de alguns pequenos versículos que estão ali no capítulo 5 de Mateus. E, na verdade, o sermão, ele tem 111 versículos. É a somatória do capítulo 5, 6 e 7 do livro de Mateus. 111 versículos que, às vezes, de forma errada, colocamos eles de maneira separada. Para você entender o que foi que aconteceu aqui, o que foi que ele pregou, leia os 111 primeiros versículos do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus e você entenderá o que ele fez. Aqui o Senhor Deus, o nosso Cristo, deu esperança aos pobres. Aqui ele falou sobre aqueles que choram, sobre aqueles que sofriam truculentamente na mão dos romanos. Aqui ele falou daqueles que eram oprimidos pelo diabo. Aqui ele disse para eles não ficarem preocupados, porque ele estaria sempre com eles através da sua palavra. Aqui ele diz que, na verdade, os ricos não são aqueles que têm dinheiro, mas sim aqueles que têm um coração aberto para recebê-lo. Foi aqui que ele disse que todas as lágrimas que estão nos nossos olhos um dia serão enxutas. E ele disse, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Foi aqui nesse monte que o meu Senhor trouxe uma mensagem de esperança, que até hoje comove corações, que até hoje move reinos, que até hoje move pessoas como eu e você que estamos aqui agora na Terra Santa e você aí em casa me assistindo. Foi aqui, nas margens do lago de Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia, no mar que tudo que recebe dá. O Senhor Deus deu a sua palavra através do seu Filho Jesus, que era o próprio Verbo encarnado. Foi aqui que Jesus deu esperança àqueles que estavam oprimidos pelo diabo. Foi aqui que ele deu esperança para aqueles que viviam subjugados por reinos humanos. E foi aqui que ele disse que o reino dele não era desta terra, mas que o reino que seria de fato implantado nos corações dos homens, o reino dos céus aqui na terra. Foi neste monte que o Senhor conseguiu arrancar pela primeira vez as lágrimas dos corações ressequidos e endurecidos do seu grande povo, o povo de Israel. De um povo oprimido e que por dezenas de vezes haviam sido dissipados e depois que os anos se passaram voltaram a ser dissipados. E agora ele traz essa palavra de volta através desse documentário no meu coração e no seu, dizendo que nós somos o seu Israel espiritual e precisamos voltar a crer, precisamos voltar a acreditar que há uma bem-aventurança para aqueles que tudo deixaram, para aqueles que acreditam nele, para aqueles que estão debaixo da sua guarda e não debaixo da guarda do ser humano. O que é interessante imaginar é que Jesus não tinha um microfone aqui, mas milhares de pessoas o ouviam pregar bem ali onde estão aquelas bananeiras. Segundo o nosso guia nos disse que a acústica aqui é perfeita. Se você olhar ao longe, você verá que o grande mar da Galileia está entre duas montanhas. Então a acústica natural é perfeita. O vento soprava de cá para lá. O Senhor dizia aqui e a sua voz ecoava como um trovão. Porém, quando chegava no coração dos homens, não chegava